O Mega Drive é um videogame conhecido por muitas coisas, seja pelo seu controle de 3 botões e mais tarde sua variante de 6 botões, seja pela sua entrada de fone de ouvido no modelo 1, seja pelos gráficos muito bonitos para 1988, mas se tem um aspecto que infelizmente acabou virando um mito bem comum de se falar na internet, é sobre o áudio dele, com muitas pessoas na internet dizendo que o som do Mega Drive é ruim. Mas será que isso é verdade? Uma das evidências que as pessoas mais gostam de fazer é geralmente mostrar exemplos de músicas de Mega Drive que têm uma qualidade extremamente questionável, com alguns jogos, principalmente jogos americanos dos anos 90, tendo um uso muito ruim do chip e fazendo barulhos que podem até doer no ouvido de algumas pessoas, dependendo de como é sua capacidade sonora. Como por exemplo esta música aqui. Mas sejamos honestos, esse tipo de argumento geralmente ou é feito por uma pessoa que não sabe muito sobre como funciona áudio de videogames antigos, ou uma pessoa que está fazendo isso de forma maliciosa, com a intenção de falar mal desse videogame, já que esse tipo de coisa não é algo exclusivo do Mega Drive. O próprio Super Nintendo, seu maior rival, tinha também músicas de qualidade duvidosa em alguns jogos, como este exemplo aqui. Entretanto, ninguém vai falar em fóruns ou lugares de discussão sobre videogames antigos que o Super Nintendo tem um chip de áudio ruim por causa dessas músicas. Porém, esse mito acaba se espalhando com o Mega Drive. E, bom, para a gente entender por que esse mito não é verdade, a gente tem que se aprofundar mais no que faz o som do Mega Drive. E ele é composto primariamente por 2 chips sonoros, o Yamaha 2612 e o SN76489. O Yamaha 2612 é um sintetizador da Yamaha que possui 6 canais FM com 4 operadores para cada canal, o que permite que a frequência possa ser modulada de maneiras muito mais complexas do que, por exemplo, um OPL2, que só permite 2 operadores. Além disso, o 6º canal pode ser tanto de FM quanto um canal de sample. Já o SN76489 possui 4 canais, sendo que desses 4, 3 são de onda quadrada e o 4º canal é de ruído. E este chip ele é herdado do Master System, já que o Mega Drive possui retrocompatibilidade com o mesmo. E alguns jogos do próprio console usam esse segundo chip junto com o chip FM, o que permite mais canais de som sendo usados ao mesmo tempo. O fato é que fazer músicas usando FM é um pouquinho mais difícil do que as pessoas imaginam, já que você tem que saber bem o que você está fazendo para o som não ficar bem distorcido. E infelizmente, muitos desenvolvedores dos anos 90 acabavam não utilizando isso direito, principalmente desenvolvedores americanos. Isso não quer dizer que não existem exemplos bons. Pelo contrário, se você der uma olhada na cena de compositores europeus e principalmente compositores japoneses, vai ver que o Mega Drive tinha uma capacidade sonora muito da boa quando bem aproveitada. É aquela coisa, quando ele tá nos seus momentos mais baixos, é baixo mesmo. Mas quando ele tá nos seus momentos mais altos, não tem ninguém que chega perto de um Mega Drive. Então, para poder tirar esse gosto ruim da boca de vocês com essa música de Mega Drive ruim que eu mostrei há alguns minutos atrás, aqui uns exemplos de músicas maravilhosas.
vocês gostaram do vídeo e gostariam de ver mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, apertar o sininho para você poder receber notificações de vídeos futuros, compartilhar para seus amigos e outras pessoas que poderiam achar esse vídeo interessante. E é claro, se você quiser nos ajudar diretamente, você pode nos ajudar doando financeiramente para o nosso código Pix, que está tanto na descrição quanto no comentário abaixo. O meu nome é Ian e nos vemos na próxima produção.